Brenda Spencer. Seus pais divorciaram quando ela ainda era uma criança. Ela ficou morando com o pai, Wallace Spencer. Na casa, havia apenas um colchão de solteiro no chão da sala de estar, onde ela dormia com seu pai. Na escola, ela relatava sofrer muito bullying. Algumas crianças zombavam de sua aparência. Ela era aquela criança mais quieta e que ficava sozinha na escola. No Natal de 1978, ela pediu ao seu pai um rifle e seu pai lhe concedeu o pedido. Ela relata que ele só deu o rifle porque acreditava que ela fosse tirar a própria vida. Na verdade, ele realmente queria que ela fizesse isso. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje trago mais um caso daqueles para vocês. Deu para perceber logo de cara na introdução que se trata de algo perturbador, no qual você vai ficar chocado tanto pelo crime quanto pelo que motivou Brenda a realizar esse crime. Então, se você já se interessou pelo caso de hoje, já deixa aqui o seu like que prometo trazer mais casos como esse para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum caso criminal. E vamos para mais um caso quentíssimo desse canal. Brenda Ann Spencer nasceu em San Diego, na Califórnia, em 3 de abril de 1962. Filha de Dorothy Nadine Hobel e Wallace Edward Spence. Sua mãe tinha um escritório de consultoria com uma boa clientela e ótima reputação na sociedade. E seu pai era técnico de manutenção em San Diego State University. Ela era a mais nova de 3 filhos. O primeiro filho do casal, Scott Matthew Spencer, nasceu em 1956. A segunda, Teresa Lynn, nasceu em 1958. E logo veio Brenda em 1962. Brenda sempre foi considerada por sua mãe como uma garota normal e feliz. Praticava esportes, gostava de animais e tinha um talento para fotografia. Mas existia um outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que transparecia felicidade, na escola Brenda era uma garota solitária que sofria bullying frequentemente por sua aparência. Todos a chamavam de feia. Ela era ruiva, usava óculos e era considerada muito magra. Ela se sentia diminuída pelos outros alunos da escola. Isso fez com que ela odiasse a si mesma e começou a ter crises de depressão. Sua mãe, após concluir a faculdade, abriu um escritório de consultoria e conseguiu uma clientela fixa, construindo uma reputação admirável em seu ramo de negócio. Seu pai, Wallace, trabalhava na manutenção de uma universidade. O trabalho de sua mãe a deixava muito ocupada e sem poder dar atenção à sua família. Ela se dedicava exclusivamente ao trabalho, enquanto seu pai se mostrava mais presente, dando mais atenção aos filhos. Com o afastamento dos dois, em 1972, Dorothy pediu o divórcio, alegando que Wallace tinha uma amante. O processo foi iniciado e o juiz do caso decidiu que seria melhor perguntar às próprias crianças com quem elas gostariam de ficar, com a mãe ou com o pai. Elas então foram ouvidas separadamente pelo juiz, e a maioria deles optou por ficar com o pai, já que era o mais próximo a eles. Não há informação de quais filhos teriam escolhido ficar com o pai. A guarda dos 3 foi passada para o Wallace, que deveria também pagar a pensão à ex-mulher de $150 mensais. E Dorothy teria o direito de visitar os filhos, mas que na verdade esse direito não era usufruído pela mãe, já que ela quase não os visitava. As crianças então foram morar em um subúrbio na frente de uma escola onde Brenda estudou até 1974. A casa não tinha muitos móveis e tampouco era luxuosa. Scott e Teresa dividiam uma cama e Wallace dormia com Brenda no colchão de solteiro na sala de estar. Com os 3 filhos para cuidar e com o salário baixo e ainda tendo que pagar a pensão para a esposa, não sobrava muito dinheiro para manter os filhos. Isso o deixava totalmente frustrado, o que fez com que ele descarregasse suas frustrações na bebida. Rapidamente, o Wallace se tornou um alcoólatra. Quando estava sóbrio, passeava com os filhos nas colinas e foi lá que ensinou Brenda a atirar. Eles praticavam tiro ao alvo e logo a menina criou interesse por armas, tornando-se uma excelente atiradora. Wallace, vendo sua habilidade, presenteou Brenda com uma espingarda de ar comprimido. Na escola, Brenda ainda continuava sofrendo bullying. Ela possuía poucos amigos que pareciam gostar dela, mas que logo se afastaram, alegando que mantinham amizade por medo, por ela ser uma menina muito estranha.
Brenda, em seus momentos de solidão, praticava pontaria, matando lagartos e esquilos. Um de seus amigos declarou que o sonho de Brenda era tornar-se uma atiradora profissional. As coisas iam mal para Brenda. Sentindo-se desprezada por todos, ela começou a consumir as bebidas do pai escondida. Começou a cometer pequenos furtos e começou a usar heroína e outras drogas. Alguns relatos informam que seu comportamento mudou quando ela passou a ter amizade com um garoto problemático da escola, Ruben Fleming, que foi preso com ela durante crimes de roubo e era o seu confidente, a quem Brenda dizia que tinha vontade de matar um policial, explodir a escola ou assaltar alguém por dinheiro. Quando na televisão o policial recebia um tiro, ela gritava muito bem e por várias vezes disse que queria matar agentes da polícia, chamando-os de porcos. Brenda sentia falta de sua mãe e costumava ir até sua casa sem ser convidada, fora dos dias definidos para a visita estipulada pelo juiz. Mas geralmente ela ficava horas esperando a mãe no trabalho, no quintal da frente. Na verdade, ela não sabia se era bem-vinda em sua casa, pois sempre era recebida com muita frieza por sua mãe. Seu pai Wallace se tornava um homem amargo, bebendo cada vez mais, e em 1973 ele estava quase sem dinheiro. Ele só tinha o suficiente para alimentar seus filhos e manter o seu vício. Com isso, começou a atrasar a pensão da ex-mulher e no ano seguinte solicitou judicialmente que Dorothy pagasse a ele uma pensão por estar com os filhos. O tempo passava e Wallace passou a chegar em casa cada vez mais embriagado e agressivo. E segundo Brenda, seu pai se tornava violento e batia nela, além de molestá-la sexualmente. Brenda não aguentava mais a sua vida e tentou acabar com tudo algumas vezes. Muitas dessas tentativas foi com o uso extremo de drogas e bebidas que seu pai mantinha em casa. Ela então começou a praticar crueldade contra animais, atirando fogo em cães e gatos. Também atirava em pássaros no quintal. Esses crimes foram relatados por vizinhos, mas não foram levados a sério pelos policiais. O comportamento de Brenda passou a piorar cada vez mais. Ela começou a faltar às aulas. E quando ia, começou a ter reações violentas ao bullying que sofria, agredindo gravemente quem fazia isso com ela. Essas atitudes foram consideradas faltas graves e Brenda foi afastada dos outros alunos e colocada em uma escola para crianças especiais. Seus pais foram advertidos de que Brenda sofria de algum trauma ou transtorno psicológico. Também foi dito aos pais que ela sofria de um quadro depressivo que poderia levar ao suicídio ou violência extrema. Mas seus pais foram indiferentes ao aviso da nova escola. Brenda, traumatizada com tantos bullying, acreditava que se nessa nova escola as pessoas tivessem medo dela, não fariam chacotas com ela. Então passou a inventar histórias para parecer uma menina mais problemática do que realmente era. E como abordagem para aterrorizar os alunos, ela falava que usava LSD, maconha e pílulas, e por várias vezes dizia que queria matar policiais. Ela amava falar de como seria a sensação de atirar em pessoas. Em 1978, durante as férias, ela foi detida por disparar contra o prédio da escola primária que ficava do outro lado da rua de sua casa. Esses disparos foram feitos com uma espingarda de ar comprimido e devido a esse incidente, os médicos sugeriram que ela deveria ser tratada em um hospital psiquiátrico por representar um perigo a si mesma e aos outros. Porém, seu pai não autorizou a internação. No Natal daquele mesmo ano, Brenda pediu ao pai um rádio como presente. Ao invés disso, ele deu a ela um rifle de presente de Natal. Dessa vez se tratava de um rifle de verdade, com cerca de 500 cartuchos de munição. Brenda entendeu aquilo como uma forma de seu pai dizer que ela deveria se matar. Nos dias seguintes, ela passou todo o tempo nas colinas, aperfeiçoando sua mira. Ao mesmo tempo, na escola, dizia que em breve faria uma coisa grandiosa, que a deixaria famosa e que em breve todos a veriam na TV. No dia 29 de janeiro de 1979, uma segunda-feira, às 8h30 da manhã, os alunos da escola antiga de Brenda, a escola que ficava em frente à sua casa, a qual ela foi afastada, esperavam que o portão fosse aberto para mais um dia de aula. Nesse momento, Brenda, de sua casa, pegou seu rifle e começou a atirar em direção aos alunos. O diretor do colégio, ao perceber o que estava acontecendo, tentou salvar as crianças, mas foi baleado no peito e morreu. O zelador que tentou ajudar também foi atingido e morto.
Com ele, 9 crianças foram atingidas e por pouco não foram mortas. A polícia foi chamada imediatamente e isolou a área. Um policial também foi atingido por Brenda, até que outros oficiais conseguiram estacionar um caminhão entre a casa de Brenda e a escola, atrapalhando o campo de visão da menina. E um repórter chamado Stevens disse que estava no local e conseguiu o número de telefone da casa de onde partiam os tiros e ligou para lá. Quem atendeu foi a própria Brenda. Isso fez com que o repórter ficasse preocupado, pois ele pensou que a menina que atendia o telefone estivesse também em perigo dentro da casa. Mas ao perceber que a menina conversava normalmente com ele, ele percebeu que não se tratava de uma vítima e teve certeza ao ouvir dela que o atirador, na verdade, era ela mesma, uma menina de 16 anos. E quando perguntado ao telefone o porquê de sua atitude, ela simplesmente disse: "Porque eu odeio as segundas-feiras." Brenda afirmava que odiava as segundas-feiras e aquilo estava fazendo o dia dela ficar melhor, mas sabia que seu pai a mataria quando descobrisse o que havia feito. Pelo telefone, o repórter informava a Brenda que já havia cerca de 4 pessoas gravemente feridas. E Brenda achou pouco. Ainda rebateu dizendo que viu que tinha atingido mais pessoas e desligou, dizendo que precisava atirar mais. Brenda permaneceu trancada em casa por cerca de 6 horas e meia, ameaçando sair atirando sem parar, até que finalmente se entregou aos oficiais da SWAT. Ela havia dado cerca de 40 disparos. Exames psicológicos identificaram uma lesão no lóbulo temporal de Brenda, o que teria afetado seu comportamento de maneira drástica. Essas lesões foram causadas devido às pancadas que recebeu na cabeça por seu próprio pai. Brenda Spencer foi julgada como adulta por 2 assassinatos e agressões com arma e foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 25 anos de pena. Solicitou liberdade condicional em 1993, depois em 2001 e novamente em 2005 e em 2009. Após esse período, ela só pôde pedir a condicional em 2019, mas ela continua presa. Em seu depoimento, Brenda disse que atirou sem mirar. Ela só queria que a polícia invadisse a sua casa e a matasse. Os profissionais que analisaram o caso sugerem que Brenda não tinha vontade de tirar sua própria vida e sim tinha a intenção de matar. Ela atingiu mortalmente os alvos escolhidos e os alvos foram as crianças que praticaram bullying com ela. Segundo estudiosos da educação, Brenda tem um perfil típico de quem sofre bullying na escola. 87% dos atiradores contra escolas sofreram esse tipo de violência psicológica. Tão logo os noticiários divulgaram o fato, a comoção levou o cantor Bob Geldof a compor a canção I Don't Like Mondays, que rapidamente tornou-se sucesso, ficando em primeiro lugar nas paradas em 30 países, menos nos Estados Unidos, onde não foi lançada em respeito às vítimas. Brenda, após alguns anos, declarou que gostava de ver as crianças se contorcerem após serem atingidas pelas balas do rifle. E apesar de não a eximirem de sua culpa, muitos atribuem parte do crime aos seus pais, que foram alertados mais de uma vez e se mantiveram inertes ao problema de sua filha. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Um crime que mostra algo recorrente em nossa sociedade, o bullying, e o que essa violência psicológica pode ocasionar na mente e no comportamento das pessoas. O bullying pode ser considerado a chave para entender o que pode desencadear comportamentos agressivos e criminosos, mas outras características são importantes para tal entendimento, como tendências suicidas e problemas mentais, em especiais os não tratados. Nada que justifique tais crimes, mas associado a esses problemas, a mente pode entrar em colapso e o pior pode vir à tona. Mas algo diferente de vários casos que eu trouxe aqui aconteceu neste caso. A justiça foi feita e a criminosa se encontra presa até hoje. Diferente de muitos casos que em pouco tempo vemos os assassinos livres e alguns até serem endeusados, pelas pessoas nas redes sociais. E essa é a nossa sociedade, que somente nós mesmos podemos mudar. Mas até lá, vamos ver muitas injustiças por aí, infelizmente. Bem, pessoal, vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a todos que ficaram até o final do vídeo e, claro, te convidando para assistir a nosso próximo vídeo, que trarei, claro, na próxima sexta-feira. Uma ótima semana para todos nós.